assim a palavra do Senhor: e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Amém? E o Roberto Carlos, ele tem uma canção que retrata muito bem a realidade humana, baseada nisso que nós vamos dizer. E a canção do Roberto, ela tem uma frase que ela diz assim: sem motivos vou vivendo por aí por viver, meus valores estão confusos e reprimidos por você. Troco passos sem sentido pelas ruas, sem saber aonde ir, e viver já nada mais significa, até já me esqueci. Volto para casa onde eu procuro me esconder das pessoas que acreditam meus problemas resolver. Vivendo por viver. Por que eu fiz questão de falar alguns versos dessa canção do Roberto? Porque essa é a realidade de muita gente, irmãos. Tem muita gente vivendo por viver. Os valores confusos, reprimidos, dando passos pela vida sem sentido, sem saber aonde ir. E para essas pessoas, muitas vezes, viver já não significa muita coisa. E eles então, depois de andar, perambular, voltam para casa e procuram ali se esconder de pessoas que acreditam seus problemas resolver. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque, irmãos, um dos maiores desafios da vida, da minha vida, da sua vida, o maior desafio da humanidade é viver uma vida de forma significativa. A gente precisa saber e entender a razão por que nós estamos aqui. Por que a gente nasce, cresce, amadurece, envelhece e morre. Nós temos um começo, meio e um fim, mas há uma razão para isso. E a gente precisa, durante esse período de vida, viver uma vida de forma que a gente se sinta feliz, alegre e realizado. Essa é a proposta. Deve ser assim. Devemos viver uma vida de maneira que a gente possa alcançar segurança, que a gente possa alcançar algumas vitórias na vida, por mais simples que a vida seja. E nunca confundir que ser feliz, ser realizado é ter tudo. Não, nem pelo contrário. Nem sempre ter tudo é motivo de felicidade. E nem sempre não ter muito é motivo de infelicidade. Nós podemos morar numa casa simples, ter uma família simples, ser um povo simples e sermos felizes. Podemos ter tudo e sermos infelizes. A vida diante de Deus, para que a gente possa gozar e experimentar uma vida significativa, é uma coisa que depende muito da postura de cada um de nós diante de Deus. Tudo no relacionamento com Deus depende da postura de cada um de nós. E viver de forma significativa é a expectativa de Deus para cada um de nós. Deus espera que você e eu, a gente viva uma vida independente dos status, ou do status financeiro, ou até mesmo do status social que a gente tenha. Deus quer que a gente viva uma vida de forma significativa. Deus quer que a gente viva de forma significativa, independente do nosso status financeiro, independente do nosso status social. E principalmente nós, igrejas contemporâneas deste tempo. Porque, irmãos, os dias que nós vivemos são dias maus, são dias ruins. Muitas vezes nós nos apegamos à palavra de Deus somente para aquelas promessas que dizem que Deus é um Deus que supre, é um Deus que abençoa, é um Deus que faz. Ele faz. E há momentos que Deus permite algumas provas na vida da gente. Há momentos que nós temos que mostrar para Deus quem nós somos, quem nós queremos ser e como nós estamos dependentes dele. E uma das maiores preocupações para o nosso tempo é acerca da volta de Jesus. Nós vivemos a vida muitas vezes como se nunca fôssemos morrer. Vivemos como se Cristo fosse voltar, mas não é para a nossa geração. A gente acha que isso está longe, mas a gente está enganado. Nós morremos sim. E Jesus pode voltar sim na nossa geração. Então, para viver de forma significativa, você e eu temos que pensar nessas coisas. Até porque Lucas capítulo 16, versículo 10 diz assim: quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Aleluia! Quem não é fiel no pouco,
também não é fiel no muito. Então a gente tem que ser fiel ao Senhor, independente das circunstâncias que porventura venham nos rodear, independente das circunstâncias que nós estejamos inseridos, independente de ter pouco ou muito, nós temos que ser fiel a Deus. Temos que viver a vida de forma significativa. Tudo isso é uma questão de fidelidade, tudo isso é uma questão de comprometimento, tudo isso é uma questão de amar ao Senhor. E a gente precisa amar a Deus. Quem é a pessoa que você mais ama hoje na sua família? Você não precisa falar, pense na pessoa que você mais ama na sua família. Pense no amigo da escola que você mais ama, na amiga que você mais ama. Você tem que amar Jesus com uma intensidade muito maior do que você ama essas pessoas. Nós precisamos amar Jesus com uma intensidade muito maior. Muitas vezes nós dizemos que temos fé, mas parece que nós vemos Jesus apenas de forma histórica. Parece que nós encaramos Jesus como se fosse aquele que quer habitar dentro de nós, aquele que habita em nós, aquele que cuida de nós, aquele que dorme conosco, aquele que acorda conosco. A gente precisa viver de forma significativa por amor a Jesus. Essa é a realidade. E o que a gente percebe com o passar dos anos, quando a gente começa a analisar os anais da história, é que o tempo, apesar de ter passado, a humanidade caminha durante séculos e séculos da mesma forma. E quando nós fazemos um paralelo acerca de tudo que nós temos visto no caminhar dessa humanidade, a gente vê que a humanidade hoje caminha e vivencia o mesmo drama que vivenciou o povo de Israel séculos e séculos atrás. Quando você começa a ouvir a história do povo de Israel, você se entristece. Você vê que eles sofreram muito, foram cativos muitas vezes, perderam a sua pátria, passaram pelo holocausto, estão vivendo uma guerra lá nesse momento. A gente vê que muita coisa aconteceu com o povo de Israel. E quando você vai para o tempo dos profetas, para o tempo dos juízes, a gente começa a perceber que o profeta Isaías narra que por causa de não ouvirem a orientação de Deus por meio dos profetas, é que o povo de Israel passou por tudo aquilo. Se nós não ouvirmos a orientação de Deus, se nós não ouvirmos a palavra de Deus, independente de estarmos na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, de tarde, de noite, nada vai mudar na nossa vida. Tem que haver transformação. Quando não há transformação, não há mudança. Há sofrimento. Como diz o ditado popular, há perrengue. Um monte de crente passando perrengue, um monte de gente passando perrengue. Quando na verdade tem um Deus que é dono do ouro e da prata, um Deus que pode tudo, um Deus que fez grandes promessas para nós. No meio do povo de Israel, nos dias dos profetas, a Bíblia registra, o profeta Isaías diz que havia rebeldia do povo rebelde em algumas áreas, um povo idólatra, um povo descompromissado com Deus. Havia um povo que não tinha comunhão com Deus. Havia um povo que orava antes, como o irmão falou. Havia um povo que orava depois, mas não havia um povo que orava sempre. E por isso não havia comunhão. E quando não há comunhão, irmão, Deus não tem compromisso com a gente. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se você não tem compromisso, se eu não tenho compromisso, Deus não tem compromisso. Esta realidade de Israel, o povo rebelde, idólatra, comprometido, falta de comunhão com Deus, o povo que fazia muito jejum, mas jejum aparente, o povo que demonstrava muita devoção, mas uma devoção aparente, era tudo aparência. E por isso o texto diz que eles passavam por situações terríveis, escravizados e outras coisas mais. E esta também parece ser a realidade da humanidade de hoje em dia. A gente vive situações bem parecidas. A gente vê uma sociedade cheia de presunção. A gente vê em nossos dias um povo cheio de egoísmo, até mesmo dentro da igreja. A gente vê um povo que é muito materialista, um povo que hoje é muito imediatista, quer tudo para já, um povo que adora mais a si. A gente vê muita coisa que nós deveríamos ver, programas de predileções acerca do futuro, mostrando, falando, adivinhações acerca do futuro, quando a Bíblia diz que o futuro pertence ao Senhor. A gente vê tanta coisa que acaba as pessoas enredadas por si mesmas e presas, escravas de si mesmas. A gente vê gente assim. Isso não era para estar acontecendo. E em meio a tudo isso, o que a gente encontra somente são pessoas vazias.
Pessoas sem rumo, pessoas de corações partidos, pessoas com lares divididos, pessoas com um sorriso no rosto e o coração chorando. A gente encontra gente reprimida, ansiosa, angustiada, sem paz, sem alegria e sem vida de verdade. É o que a gente vê muito hoje. Muitas vezes está no meio da igreja, está sendo a realidade de vida de muitos irmãos. O pastor às vezes não tem tempo de visitar todo mundo, então não sabe na íntegra, no íntimo, o que está acontecendo. De todas as formas. E o que nós vemos nessa busca de sentido para a vida são pessoas que começam a andar por caminhos tortuosos. Pessoas que começam a andar pelo vale da sombra da morte. Pessoas que vivem desesperadas. Porque na busca fazem muitas coisas que não deveriam fazer. Nós podemos mudar isso. Não só na nossa vida, mas podemos mudar o rumo dessa humanidade. Nós somos a igreja lavada e remida pelo sangue do Senhor Jesus. Nós somos chamados para uma grande obra. Mas essa obra tem que começar em mim, tem que começar em você, tem que começar em nós. Porque quando ela começa, nós estamos aptos a fazer com que essa mesma obra aconteça na vida do nosso semelhante. Amém? E eu quero citar 3 coisas aqui, baseadas no texto que nós lemos, sobre o que nós precisamos fazer para viver de forma significativa. A primeira coisa que nós precisamos fazer, baseada no texto que está em Isaías 58, versículo 11, a gente precisa aceitar a orientação de Deus. Irmãos, durante muitos anos eu carregava comigo uma frase. E o bom é que a gente muitas vezes prega, ensina algumas coisas e com o tempo a gente aprende que a gente estava errado. Durante muito tempo eu disse para mim mesmo: existem 2 maneiras de eu estar fazendo a vontade de Deus. Uma é estar na vontade perfeita de Deus. A vontade perfeita é aquela que Deus quer para você, que Deus tem para você. Essa é a vontade perfeita de Deus. Mas ainda, se eu viver na vontade permissiva de Deus, eu não estarei contra a vontade de Deus. Mas nem sempre é verdade, irmãos. Tem coisas que Deus não quer permitir na sua vida. Quem quer se permitir é você. Tem coisas que eu quero me permitir, mas não é a vontade perfeita de Deus para a minha vida. E quando a gente não vive a vontade perfeita de Deus, a gente quer viver na vontade permissiva de Deus, a gente acaba não aceitando a orientação de Deus. E quando a gente não aceita a orientação de Deus, não tem como a palavra de Isaías se cumprir na nossa vida. A palavra que diz que o Senhor te guiará continuamente. Essa deve ser a nossa vontade, essa deve ser o nosso desejo, que o Senhor nos guie continuamente. Mas muitas vezes o povo de Israel não deixava que Deus os guiasse continuamente. Muitas vezes eles queriam apenas que Deus os guiasse por um momento. Ele queria que Deus os guiasse por um tempo. Eles queriam que Deus os guiasse em algumas situações. E a gente muitas vezes não é diferente. Muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa e a gente fala: não, Senhor, agora deixa que isso aqui eu resolvo. Não preciso que o Senhor... E a gente mete a cara. A gente às vezes nem ora antes, irmão. A gente faz. Aí dá tudo errado lá na frente. Aí como é que a gente faz? Senhor, toma frente agora. Meu filho, toma frente como? Você já fez tudo. Você não pediu para mim, você não pediu permissão, você tomou a decisão. Agora você quer que eu assuma? Eu não vou assumir o seu erro. E o povo de Israel era assim. Irmãos, para nós viver uma vida de forma significativa, a gente carece. A gente carece da direção de Deus. Deus tem que dirigir os nossos passos. A palavra de Deus tem que ser a bússola para o nosso caminhar em todas as áreas das nossas vidas. Os dias que nós estamos vivendo são dias ruins, são dias maus. Para nós que somos adultos, já é difícil a gente errar na vida. Mas para quem é jovem é pior ainda. Porque muitas vezes o erro na juventude traz consequências para o resto da vida. Então por isso é importante
que a gente deixe Deus guiar continuamente a nossa vida em todas as etapas que nós estivemos aqui nessa terra enquanto vivemos. É muito importante. É importante deixarmos Deus guiar nesse tempo que nós estamos vivendo, porque é um tempo difícil, é um tempo mau, é um tempo ruim, é um tempo de muita maldade, é um tempo que muita coisa está acontecendo, tanto na vida secular, no mundo secular, como no mundo espiritual. Eu sei que as coisas não vão melhorar, elas vão piorar. A palavra do Senhor em Lucas 17, versículo 26 e 29 diz assim: e como aconteceu no tempo de Noé, também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os fez todos morrer. Irmão, nós vivemos um tempo que antecede a volta de Cristo, e vai ser um tempo difícil, como foi um tempo nos dias de Noé. Vai ser um tempo difícil para o povo que não crê em Deus, o povo que não se deixa guiar por Deus. Vai ser um tempo difícil, mas se nós obtivermos a direção de Deus para as nossas vidas, tudo pode mudar. E para obter a direção de Deus para a nossa vida, nós precisamos de comunhão com Deus, através da oração. Não só, aproveitando o gancho do irmão, não só orar antes e não só orar depois, mas orar sempre, orar sem cessar. Esse é o caminho para que a gente possa ter a direção de Deus na nossa vida, amém? Esse é o caminho. A gente precisa desenvolver o hábito de se alimentar da palavra de Deus, e além de se alimentar, ter conhecimento da palavra, porque às vezes apenas ler não é o suficiente. Você tem que ler e entender. Essa palavra tem que falar em você, essa palavra tem que gerar vida em você. Quando a gente come um alimento, a gente procura saber quais são as qualidades nutricionais desse alimento, amém? A gente não come qualquer coisa por comer, a gente procura conhecer as qualidades nutricionais, o bem que pode, o mal que pode fazer. Então a mesma coisa é quando a gente se alimenta da palavra de Deus. Tem que ler e tirar disso maior proveito, maior conhecimento, maior entendimento daquilo que Deus está falando. Meu Deus, para que a gente possa usar essa verdade de forma que a gente possa então cada vez mais se deixar direcionar por Deus. Maravilha, Deus. E outra coisa importante: comunhão, alimento e conhecimento da palavra, e por fim, seja submisso a Deus, seja submisso ao Senhor, seja submisso aos ensinos da sua palavra. Se Deus diz não pode, não pode. Se Deus falou que é preto, é preto. Se Deus falou que é branco, é branco. A Deus falou mais nada. Quem somos nós para mudar aquilo que Deus designou? Quem somos nós para mudar aquilo que Deus falou? Se Deus falou que se você me buscar de todo o seu coração, você vai encontrá-lo, então busque Deus de todo o coração para você encontrá-lo. Se Deus falou que aquele que se aproxima dele tem que se aproximar crendo que ele é um Deus abençoador, então se aproxime de Deus crendo, para você poder desfrutar das bênçãos de Deus. Não adianta fazer de forma diferente. O povo de Israel, eles eram muito religiosos, mas a religião deles era uma religião formal. Eles recebiam por tradição através dos pais. Eles tinham uma educação poderosa em termos religiosos, mas a gente vê que nada disso resolveu o problema do povo. O povo que mais sofreu, que mais foi escravizado na face da terra. O que resolve, irmãos, não é você contar com a experiência que o seu pai tem com Deus, não é você contar com a experiência que o seu pastor tem com Deus, não é você contar com a experiência
que a sua mãe tem com Deus. Não é você dizer que o seu pai é pastor, que o seu tio, que a sua avó, que o seu avô foi. Não interessa. O que interessa é você ter a sua própria experiência com Deus. Uma das coisas mais lindas de Deus é que Deus não tem neto. Alguém já ouviu falar na Bíblia que Deus tem neto? Deus só tem filho. Olha aí, Jesus. Ou você é filho de Deus ou você não é nada. Ah, mas o meu pai, seu pai é filho de Deus. Você também tem que buscar a sua filiação em Deus, porque Deus não tem neto. A gente precisa se manter firme e constante, sempre abundante no trabalho do Senhor. Ah, pastor, mas as coisas lá em casa estão tão difíceis. Meu marido, minha esposa, meus filhos, meu irmão, não importa. Confie no Senhor que você crê. Confie no Deus que deu a vida dele para você. Se mantenha firme, se mantenha constante, creia. Seu trabalho não será vão no Senhor, amém? A Bíblia diz, irmãos, que Jesus, quando andou nessa terra, e eu creio que hoje é da mesma forma, não mudou muita coisa. Em Lucas 9, 36, 17, Jesus disse que ele via a multidão. Ele via a multidão. Lá em Israel, ele via a multidão do povo de Israel. E o texto diz assim: vendo Jesus a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam fatigados e desgarrados, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Deus conta com você. Deus conta comigo. Deus conta com cada um de nós. E a gente precisa entender que se nós não aceitarmos a orientação de Deus em nossas vidas, nada vai mudar. A gente vê hoje muito na televisão, nas redes sociais, muitos gurus querendo dar sentido, querendo dar norte à vida espiritual de muita gente. A gente vê muita gente buscando orientação na mídia. A gente vê muita gente querendo ser orientado pelo modismo. A nossa orientação tem que ser pela palavra. A nossa orientação tem que ser por meio de Jesus, que foi quem morreu, quem derramou sangue, quem deu a vida por nós, e é quem nos sustenta, quem nos dá livramento, quem cuida de nós a cada dia. E se nós não confiarmos na sua palavra e não nos submetemos a ela, nós somos incrédulos. Eu vou na igreja, eu ouço a palavra, eu gosto da mensagem, eu leio a Bíblia, mas se você não obedecer, se você não viver pela palavra, é como se fosse incrédulo. Porque de nada adianta ouvir e não viver. De nada adianta ouvir e não guardar. Maravilha, Deus. É por isso que a Bíblia diz que quando Jesus voltar, Ele vai separar as ovelhas dos lobos. Você para a direita, você para a esquerda. Gente, Jesus não está falando do mundo, Ele está falando da igreja. Ele vai separar na igreja os lobos, as ovelhas, o trigo e o... Aleluia. Pare e pense comigo. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Todos nós somos dependentes, carentes da graça de Deus. Se Jesus voltasse hoje, você estaria à direita do lado das ovelhas ou à esquerda do lado dos lobos? Se Jesus voltasse hoje, você seria trigo ou você seria joio? Eu tenho certeza que o Espírito de Deus, Ele fala ao seu coração nesse momento. Ele cavuca lá dentro do mais íntimo do seu ser e você começa a ser ministrado por Ele, para você saber aquilo que precisa ser mudado na sua vida, aonde você tem que dar direção para Deus, para que Ele possa conduzir você pelo caminho que leva ao céu. A gente precisa disso. Se você se sente perdido, irmão, se sente na dúvida, se você está confuso, busque a direção de Deus. É o melhor que nós temos para a nossa vida. Nos dá direção, Jesus nos dá sentido, nos dá uma nova vida, para que a gente viva de forma significativa. E outra coisa, não se conforme. Não se conforme com pouco. Meu Deus, aleluia. A palavra do Senhor em Romanos, através do apóstolo Paulo, diz assim: não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento,
Muitas vezes as pessoas leem esse texto e não têm a compreensão do que o texto está falando. O mundo é você, o mundo é a sua vida. Não vos conformeis com o mundo que está inserido dentro de você, mas transforme a sua vida. Se permita ser transformado por Deus. Se permita ser uma nova criatura. Se permita andar em novidade de vida. A gente precisa disso para a nossa vida. Maravilha, Deus. É isso que dá sentido para a nossa vida, ser uma vida onde a gente possa viver de forma significativa. Aceite a orientação de Deus e viva dessa forma. Amém? Segunda coisa. Primeira coisa que nós precisamos, como eu disse para você, é que a gente precisa aceitar a orientação de Deus. Então aceite a orientação de Deus e viva segundo aquilo que Ele ensina na sua palavra. Segunda coisa, para se viver de forma significativa, a gente precisa deixar Deus agir na nossa vida. É Deus quem tem que agir na nossa vida. E o texto diz: o Senhor te fartará e o Senhor te fortificará. Aleluia. Quando a gente deixa Deus agir na nossa vida, Deus faz brotar vida nos nossos desertos. Por mais difícil que esteja, Deus faz brotar algo novo em nós. Mas quando a gente deixa Deus agir, vale de ossos secos, nunca mais. Nunca mais. Deserto sem água nunca mais acontece quando a gente deixa Deus agir na nossa vida. Quando a gente permite que Deus haja em nossa vida, irmãos, Deus supre a gente em todas as necessidades. Deus supre. Onde há culpa, Deus põe perdão. Onde há incredulidade, Deus aumenta a fé. Onde há tristeza, Deus coloca alegria. Aonde há desespero, Deus coloca esperança. E onde há dúvida, Deus coloca certeza. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus quer trabalhar na vida de cada um de nós. Deus é capaz só Ele é capaz de fazer a alma aflita sorrir. Somente Ele é capaz de fazer a alma triste ficar alegre. Somente Deus pode fazer isso. E eu vou dizer uma coisa para você. Toda vez que você sair de casa, que você vier para a sua igreja, você tem que vir para cá com uma expectativa de que Deus vai fazer algo grande com você. Você tem que vir para cá crendo que hoje é o dia do seu milagre. Ainda que Ele não se demonstre por completo, foi um pedacinho que está acontecendo. Deus está trabalhando junto com você nisso. Você une a sua fé com Deus e vem para cá crendo. Hoje é o dia, alguma coisa boa vai acontecer na minha vida. Muita gente vai embora hoje daqui com situações mudadas no mundo espiritual. Muita gente vai embora daqui hoje com algumas situações mudadas na sua caminhada, mudada no meio da sua família, mudada nos seus sonhos, na sua vida. No seu interior muita coisa vai mudar. Tudo depende da sua postura. Não importa como esteja a sua vida, seca, árida, sem sorriso, sem alegria, sem esperança e até mesmo sem certeza. Mas eu quero te dizer, coloque tudo nas mãos de Deus hoje. Entregue tudo nas mãos de Deus. Não tenha vergonha, por mais simples que você seja, coloque nas mãos de Deus. Sabe por que tem muita gente que não recebe de Deus a bênção completa? Porque elas não colocam na mão de Deus. Eu durante a minha vida, eu vi muita gente dizer assim: poxa, eu tenho uma vontade de parar de fumar. E tem um pastor na Assembleia de Deus dele, do governador, na DIC, pastor Santos Rodrigues, um amigo que eu tenho. E uma vez nós estávamos almoçando e tinha um senhorzinho, o pedreiro, almoçando junto com a gente. Terminou o almoço, a gente saiu para fora para entrar na conta da igreja. E o irmãozinho falou: peraí que eu vou fumar um cigarro. Aí fui fumar cigarro primeiro. Aí o pastor falou assim: irmão, você não tem vontade de parar de fumar não? Ele: eu tenho, é o que eu mais quero na minha vida. Ele: então vem cá, me dá esse maço de cigarro.
Aí pegou um cigarro do irmão, amassou, jogou no lixo. Pronto, irmão, agora você não fuma mais, só se querer. Peça a Deus força, determinação, e não compre nem peça aos outros. E quando vier a vontade de fumar, você diga: Jesus, me ajuda. Eu olhei para aquela situação, fiquei rindo. Mas irmão, mas é verdade. Tem coisa que Deus quer primeiro contemplar no seu coração à vontade. E você tem que abrir o seu coração para Deus nas coisas mais simples. O grande problema de nós, muitas vezes, não recebemos algumas bênçãos de Deus, é porque a gente fica dizendo para nós mesmos que nós somos capazes de resolver muita coisa que a gente não consegue. Mas quando você lança sobre Deus algumas questões, alguns problemas, aí você vê a coisa resolver. Glória a Deus. Talvez você esteja se enganando, dizendo para você: não, isso vai mudar na minha vida. Não, a hora que eu quiser eu paro. Não, a hora que eu quiser eu mudo. E o tempo está passando e você não está mudando. Sabe por quê? Porque você não tem capacidade nenhuma de mudar nada na nossa vida. Somente Deus tem. Enquanto você não depender de Deus, a sua vida não vai mudar. Enquanto você não depender de Deus, você vai continuar do jeito que você está, se enganando. Então dependa de Deus. Dependa de Deus, que Ele vai agir em seu favor se você confiar nele. Se você confiar em Deus, Ele vai fartar e fortificar a sua vida, porque esta é a palavra, esta é a promessa que diz que o Senhor te fartará e te fortificará. Só tem mudança, irmão, quando a gente depende de Deus. Tem uma mensagem que eu preguei, que eu lembro de uma das frases que eu disse naquele dia, que pecar, errar, é uma condição humana. A nossa natureza faz a gente fazer isso. Mas o bom do nosso Deus é que quando a gente faz muita coisa errada, Ele nos dá a oportunidade de recomeçar. E recomeçar é a coisa mais linda que pode acontecer na vida de alguém. Sabe por quê? Porque recomeçar é a oportunidade que Deus me dá, que Deus te dá, de fazer algo que eu não consegui sozinho, mas agora eu vou fazer junto com Ele. Ele vai comigo me ajudar. Quando eu digo: Deus, eu não consigo mudar, Deus, eu não consigo alcançar, Deus, eu tentei, mas eu não tenho força, eu não tenho determinação, Deus, me ajuda. Você está dizendo para Deus: Deus, vem comigo agora, porque sozinho eu não consegui, mas agora contigo eu vou conseguir. Então recomeçar é a oportunidade que Deus nos dá de fazer junto com Ele aquilo que sozinho eu não consegui. Mas para isso, querido, você tem que deixar Deus te fartar, Deus te fortificar. Amém? Terceira coisa, além de você deixar Deus te guiar, Deus te fartar e Deus te fortificar, para se viver de forma significativa, você precisa confiar o seu futuro nas mãos de Deus. Hoje nós vamos dormir, mas ninguém aqui sabe se vai acordar amanhã, amém? A gente não sabe. Noite passada eu passei tão mal. Da hora que eu clamei: Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Ai, que mal-estar no peito. Fui lá medir a pressão, 12/8. Batimento cardíaco 63. Mas um mal-estar horrível. O culto começou agora há pouco, eu estava ali passando mal de novo. Pode ser ansiedade, pode ser uma série de coisas. Pode ser consequência de uma vida de estresse durante muitos anos, e com a velhice começa a desapontar os prejuízos. E às vezes, irmão, viver de forma significativa precisa tão pouco. Hoje eu estava vendo uma ilustração, é bem velha e conhecida, diz assim que o que é ser pobre? Você sabe o que é ser pobre? Ser pobre é você ter uma casinha simples na beira do rio, ou até mesmo na beira do mar, uma cidade litorânea, ter uma varinha de pesca para você ir lá
jogar o seu anzol e pegar o seu peixinho, levar para casa, fazer o seu almoço, o seu jantar, comer com um pirãozinho. Isso é ser pobre. Amém? E o que é ser rico? Ser rico é você vir para a cidade grande, trabalhar igual louco, desesperado, passar por cima de tudo e todos, fazer muitas vezes o que é errado para conseguir se dar bem na vida, juntar muito dinheiro e chegar no final da vida você dizer: agora eu vou para a beira do rio comprar uma casinha, arrumar uma varinha de pesca e pescar o meu peixinho todo dia. Você percebe a burrice? A gente se mata para chegar aonde o cara esteve a vida toda, nunca saiu de lá. A vida é isso, irmãos. A vida é simples. A vida é simples. A gente é que complica a vida, mas o Senhor mesmo assim quer nos ajudar a mudar tudo isso. Ele quer mudar os nossos valores. Ele quer que a gente viva de forma significativa. E para a gente viver, a gente precisa confiar a Deus no nosso futuro. Porque o texto que nós lemos diz assim, ó, se nós confiarmos em Deus, no nosso futuro, o texto diz: serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. E Deus quer fazer isso na sua vida, quer fazer isso na minha vida. Você crê? Deus pode, quer fazer, receba. Sua vida pode estar um deserto hoje, mas Deus quer regá-la como um manancial. Deus quer que a sua vida seja um jardim cujas águas nunca faltem. Ah, pastor, mas isso é difícil. Não é não, meu irmão. Eu sei que a gente vive hoje num mundo competitivo. Eu sei que a gente vive hoje num mundo imediatista, num mundo desigual, cheio de falcatrua, cheio de corrupção, cheio de maldade. Mas eu digo para você que o Deus que você serve, Ele é maior que tudo isso. E Ele pode fazer qualquer coisa na sua vida, se você confiar o seu futuro a Ele. Confie o seu futuro a Deus e você vai andar em novidade de vida. Somente Deus pode fazer coisas assim na nossa vida. Somente Deus pode transformar a nossa vida no jardim regado, viçoso, onde a gente possa esbanjar vida e energia e as águas jamais faltem. Somente Deus pode fazer isso. Somente Deus pode realizar aquilo que a gente deseja que Ele realize. Você é uma pessoa realizada ou quer ser uma pessoa realizada? Amém, eu também quero. Aleluia. Mas grandes realizações, a maior realização que o ser humano pode alcançar, sabe qual é? A razão da vida, a razão de por que nós existimos. Essa é a maior realização que o ser humano pode ter. Por que eu vivo e por que eu existo? Essa é a maior realização da vida. Quando você descobrir isso, você vai entender que não existe nada melhor do que descobrir por que, para que e para quem eu existo. Irmãos, a Bíblia diz que se eu viver, o Senhor está comigo. Se eu morrer e for para a sepultura, ali também o Senhor estará comigo. Onde eu estiver, o Senhor estará comigo. Então por isso eu concluo que a melhor coisa da vida é saber que eu existo por Ele, para Ele e para Ele. Amém?